Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar sequência ao nosso estudo, que é do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, tá? Com a minha interpretação, Sabrina Leite de Albuquerque. Então, hoje, nós vamos dar entrada na parte 2 com o episódio 1 da parte 2. E aí, o título é Como a Mente Funciona. O que ele vai falar aqui? Ele vai falar, assim, que tem a mente consciente, a mente subconsciente. Ele vai dar umas pinceladas para depois, assim, no decorrer do livro, ele entrar nos assuntos mais, assim, profundos, tá bom? Então, vamos aqui dar sequência, eu vou lendo e vou interpretando como a gente já fez antes. Então, ele fala assim: a mente é o que você possui de mais precioso. Embora esteja sempre com você, o acesso a seus poderes mais notáveis só será possível quando aprender a usá-los. O que significa isso? Significa que nós temos, ele fala aqui que nós temos algo muito precioso, que é a nossa mente, e a gente acaba não saber usar essa mente de uma forma construtiva, de uma forma positiva. Nós acabamos a atrair coisas negativas para as nossas vidas sem saber o porquê. E esse livro, a intenção dele é mostrar um caminho da comunicação correta da gente com o nosso subconsciente, que é a nossa centelha divina, é a nossa consciência crística, tá? Então, basicamente, a gente vai o quê? Aprender a lidar, aprender o caminho correto para a gente chegar aos nossos objetivos, certo? Ele fala aqui, conforme vimos, ela se divide em dois níveis, o consciente ou racional e o subconsciente ou irracional, que é a sede das emoções. Então essa mente, ela vem em dois níveis para nós. O consciente, que é aquilo que é o meu racional, que é aquilo que eu posso escolher, são as minhas escolhas, é o meu poder de escolher. Lembra, são infinitas possibilidades, só que eu escolho gastar a minha energia vital que Deus emana para mim, como emana para todos nós, da forma que eu achar melhor. Então é isso que é a reflexão. Como é que você escolhe? Quais são as suas escolhas? Porque essas escolhas que a gente vai gastar a nossa energia vital no decorrer da nossa vida, todo mundo tem 24 horas. Todo mundo ganha 24 horas e todo mundo tem energia vital. Só que a escolha de como nós vamos gastar a nossa energia vital, o que a gente vai produzir durante o dia, o que nós vamos correr atrás, qual é a infinita possibilidade que nós vamos olhar para escrever a nossa história. Depende de quem? Da nossa mente consciente. Por quê? Porque é ela que vai dizer para onde nós vamos olhar. Entendeu? É ela que vai o quê? Gerenciar, ela vai virar a cabeça. Se eu quiser 360 graus, se eu quiser 10 graus, aí as infinitas possibilidades. Então essa mente consciente é que vai dizer para onde eu estou olhando para o subconsciente. E ele vai reagir conforme o quê? As minhas escolhas e as verdades que eu adquiri no decorrer da minha vida, certo? Aí ele vai falar o seguinte, que tem uma questão muito importante, que se pensar no bem, o bem se seguirá. Se pensar no mal, o resultado será o mal. Então nós temos que ter muito cuidado para os nossos pensamentos serem pensamentos prósperos, para os nossos pensamentos serem pensamentos construtivos de uma vida que nós vamos ter prazer em viver, no sentido positivo da vida. Não ficar pensando coisas ruins. O medo, ele atrai. O medo, tem uma frase do Joseph Murphy também, que ele fala que o medo, ele é a fé às avessas. Ou seja, eu tenho tanto medo de uma coisa que isso vai acabar acontecendo. Por quê? Porque eu falo nisso, eu fico pensando nesse medo. Eu imagino um medo, então tudo isso vai o que? Imprimir nas minhas células,
no meu cérebro, vai ter essa impressão dessa imagem e é isso que vai se realizar. Só que nós, estudando, nós sabemos que é uma luta diária de nós com nós mesmas, ou nós mesmos, né? Por quê? Porque a mente, ela é algo que escapa da gente. A mente, às vezes, ela pega coisa do inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo traz pra gente muitas coisas que às vezes a gente nem tá querendo pensar. E aí ela vem pra gente, só que a gente não tem que se associar às sugestões externas que o mundo exterior traz pra gente. Por quê? Porque a gente tem que saber que o nosso poder de escolha é mais forte. Ele fala aqui no livro que a gente tem que perceber que o subconsciente, quando ele aceita uma ideia, quando ele tem essa emoção, quando ele imprime essa ideia no nosso subconsciente, é aquilo que ele vai aceitar e ele vai fazer de tudo e organizar tudo para aquilo vir para a materialização da nossa vida. Certo? Então, se eu pensar coisa positiva ou se eu pensar coisa negativa, é exatamente isso que vai vir. Por isso é que nós temos que ter uma luta interna e constante de nós com nós mesmos. Depende da gente, a gente tem que ser forte, tem que saber exatamente o que a gente quer, ter uma personalidade forte, ter uma ideia forte, apesar de todos os rumores do mundo, apesar de todo mundo dizer, você não vai conseguir, você é um pobre coitado, você nasceu pobre, vai morrer pobre, você é burro, você não é inteligente, você não é capaz, olha onde você nasceu, como é que você está pensando numa coisa dessa, você está louco? Não, apesar de todo barulho que o mundo possa estar fazendo e estar falando para você com essas sugestões negativas, você dentro do seu coração, você pode escutar essa voz do silêncio, essa voz da paz, essa voz que acalma e pegar essa força interna no seu coração e acreditar que tudo é possível, que você vai sim conseguir, apesar de todas as divergências que o mundo traz para você, porque você nasceu para vencer e ser bem-sucedido, porque você nasceu para despertar a sua luz interior. E é isso que é importante, é você conseguir acreditar em você, que você vai conseguir. Aí ele entra nas diferenças entre o consciente e o subconsciente, aqui na página 28. Ele diz que a mente consciente é a raciocinadora, o aspecto da mente que discrimina, é a que toma as decisões. E o subconsciente aceita o que é nele gravado, ou aquilo em que você conscientemente acredita. E os pensamentos, ele fala aqui na página 29, bem no iniciozinho, são ativos, são as sementes, tá? Então, os pensamentos são as sementes. Qual é a semente que você joga no seu campo verde, que é no seu subconsciente? Então, isso você tem que refletir durante o dia todo. É essa alimentação. Você tem que ver, tem a alimentação do corpo, que todo mundo fala, temos que ter uma vida saudável, tem que fazer exercício físico, tem que se alimentar bem. Por quê? Porque o corpo precisa dessa alimentação. Só que também nós temos que ver que tem que ter alimentação da alma. Então eu não posso ficar me alimentando de coisas que trazem uma energia negativa para mim. Por quê? Porque isso vai acarretar em algo negativo, vai se materializar em algo negativo na minha vida, na vida das pessoas que me circundam e até inclusive no meu corpo. Quem é aqui que nunca teve uma briga com alguém ou se aborreceu por alguma coisa e acabou ficando o quê? Com uma dor de cabeça, acabou materializando essa energia negativa, ela acaba se materializando na nossa vida e também no nosso corpo. Fica com tensão na coluna, então tem que ter muito, muito cuidado. E ele fala assim, lembre-se, a mente subconsciente não se empenha em provar se seus pensamentos são bons ou maus, verdadeiros ou falsos. Ela reage segundo a natureza de seus pensamentos ou sugestões.
Se você conscientemente aceita que alguma coisa é verdadeira, por exemplo, mesmo que possa ser falsa, o subconsciente a aceitará como verdadeira e agirá para produzir resultados que terão necessariamente que se seguir, porque a mente consciente aceitou-a como verdade. Então eu conheço uma história de uma pessoa que dizia assim, brincando, né? Ah, eu vou ter um namorado que ele usa chapéu, lenço, chapéu, lenço e botina, que ela dizia. E ela falava isso várias vezes brincando. E se materializou. O namorado dela usava chapéu, lenço e botina. Então isso aí é um exemplo assim engraçado e positivo, mas ao mesmo tempo eu também sei de uma história de uma senhora que o filho dela era uma pessoa maravilhosa e infelizmente se meteu com droga, né, com coisas assim que não eram muito boas. E ela ficava com um medo tão grande no coração e ele sumia, passava dias e ela nervosa e ela falava assim, um dia eu ainda vou ter a notícia que meu filho vai ser encontrado morto por aí. E infelizmente isso aconteceu. Infelizmente isso aconteceu. O filho dela foi encontrado morto, saiu no noticiário de jornais e tudo. Então tome muito cuidado, porque como Joseph Murphy falou, o medo é a fé às avessas. E a gente tem que ter fé em coisas positivas, em coisas que tragam algo construtivo para a nossa vida. Algo de paz, de luz e de amor, tá bom? Então ficamos por aqui e na próxima vez, no próximo episódio, a gente vai dar sequência a mais um vídeo do nosso estudo. Fiquem com Deus. Tchau!